Explicar o que é notação científica. Veja, notação científica é uma forma, é uma notação, é um jeito de representar números de uma forma um pouco mais racional, né? Números que tenham muitos zeros no final ou muitos zeros antes, ficam às vezes de difícil leitura, é usado um jeitão, uma notação, uma forma que é denominada notação científica. E ela se baseia em potência de 10, porque o nosso sistema de numeração é um sistema decimal. Então veja o seguinte, eu tenho uma estrutura assim, n vezes 10 elevado a p. Para estar em notação científica, esse n aqui, ele precisa ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Se não for, tem que dar uma arrumada para cair nessas condições. Então, imagine o seguinte, o número 2000. O 2000 eu posso escrever como sendo um 2, seguidos de 3 zeros. Então, 10 a terceira. Esse 3 aqui indica quantos zeros estarão acompanhando o 2. Aqui, 50 mil. 50 mil é um 5 acompanhado de 4 zeros. Muito bem. Esse número aqui, a leitura dele é difícil, 0,0000004. É melhor enxergar o número 4, mas em que casa decimal está? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Está na sexta casa. Então, eu indico com um número negativo, quer dizer, está andando para trás. Sexta casa decimal. É bom fazer um parênteses aqui, que esse primeiro zero não pertence ao decimal, ele é a parte inteira do número, tá? Aqui, 0006. Veja, o 6 eu estou enxergando na terceira casa decimal. Então, eu coloco 6 na terceira casa decimal. Aqui, o 3 está na segunda casa decimal. Portanto, 3 vezes 10 a menos 2. E veja, o nosso n aqui é 2, entra nessa configuração, é 5, é 4, 6, ou seja, está tudo dentro da norma. Muito bem. Só que agora vamos ver alguns exemplos um pouco mais complexos. Veja, 1.200. Eu poderia escrever que é um 12 acompanhado de 2 zeros. Portanto, 12 vezes 10 ao quadrado. Perfeito. Só que não está em notação científica. Aí eu tenho que forçar a situação. Aí veja, a vírgula estaria parada aqui, eu trago ela para cá. Mas é 12, não 1,2. Então eu tenho que compensar, colocando vezes 10. Então, 1,2 vezes 10 dá o 12, com o 10 ao quadrado que está ali. Agora, veja, usando a propriedade das potências, conserva a base e soma as potências. Então, 1,2 vezes 10 à terceira. Então, 1,2 vezes 10 à terceira é o mesmo 1.200, só que ele está em notação científica, o que, às vezes, para alguns cálculos, facilita. Veja outro caso. Esse número aqui, ó, 273 mil, eu posso escrever que é um 273 com 3 zeros, só que não está em notação científica. Aí o que eu faço? Eu compenso. A vírgula estaria aqui, eu jogo ela para cá. Andei 2 casas, então eu ponho lá 2 casas decimais. Né? Aí o que eu faço? O 10 à terceira estava lá, só colocar, só copiar. Agora veja, conserva a base, 10 e somos expoentes, 5. Então, você falar 273 mil ou 2,73 vezes 10 à quinta é exatamente a mesma coisa. Mas essa segunda forma aqui está em notação científica, que é um pouco mais fácil para se trabalhar. Mais um exemplo, 6.240. Veja, na verdade é um 624 vezes 10, com um zero. Aí, pela mesma consideração, eu coloco a vírgula 10 vezes, 100 vezes menos, quer dizer, é um quadrado que está girando aqui, e com o 10 a primeira. Conserva a base, somos expoentes, 10 a terceira. Outro caso aqui,
0048. De verdade, quando eu olho para esse número, o que eu enxergo é o 48. Só que esse 48 está ocupando a quarta casa decimal. Aí, veja, eu vou escrever 48 ocupando a quarta casa decimal. Porém, não está em notação científica. Aí eu desloco a vírgula para cá, aí eu tenho que compensar. Então, é um 4,8 vezes 10 a primeira. Com o 10 a menos 4, conserva a base, vai dar menos 3. Mais um exemplo. Quando eu olho para esse número, eu enxergo 741, mas é o 741 ocupando o quê? A sexta casa decimal. Aí eu escrevo 741 ocupando a sexta casa decimal. Veja, pelas mesmas considerações anteriores, vai ter um 10 ao quadrado, que com o 10 a menos 6, 10 a menos 4. E, finalmente, esse número aqui. De verdade que eu enxergo é o 474, ocupando a terceira casa decimal. Aí eu vou ter que deslocar a vírgula para frente, aí vão se deslocar duas casas e, de verdade, vai sobrar apenas uma. Se a gente olhar aqui, esse seria o meu N, o N, o N, está tudo dentro da forma chamada notação científica. Isso é muito útil e é mais uma curiosidade.